Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, novo espaço do esporte local na TV aberta, no canal 35 JF TV Câmara. Nós queremos agradecer aí a toda a turma que tem acompanhado as primeiras veiculações dos programas e dizer que depois de exibidos também, eles estão subindo para o YouTube, né? Tanto o YouTube da JF TV Câmara como o YouTube do portal Toque de Bola. E para ficar mais fixado na memória, né, sábados e domingos, programas diferentes, sempre no horário de 9 da noite. Tema de hoje, Copa do Mundo, convidado muito especial do Pautando Esporte, o Wellington Fajardo, foi atleta goleiro do América e do Cruzeiro durante muitos anos, é treinador e está acompanhando bastante os jogos da Copa do Mundo. Wellington, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Ivan. Muito obrigado pelo convite. E a Copa do Mundo é sempre um momento de aprendizado para nós que já estamos no futebol há muitos anos, né? Porque lá estão, com certeza, os melhores jogadores do mundo. E a gente está aproveitando bastante, né? Para que depois da Copa do Mundo a gente primeiro saiba quem vai ser o campeão, porque normalmente o país campeão é que vai reger os próximos 4 anos, em termos de novidades táticas, em termos de jogadores. Então, quer dizer, é muito bom estar atento. Embora seja apenas uma variante, né, do que acontece no futebol, mas é muito importante, que é o maior evento do mundo em termos futebolísticos. Nós vamos considerar aí os jogos da primeira fase, né? São 32 seleções, 8 grupos, classificando-se os 2 primeiros de cada chave. E alguns encontros, né, um pouco desequilibrados na parte técnica, né? Inglaterra com Panamá e outros jogos que a gente teve resultados elásticos. Mas considerando os jogos da primeira fase, Wellington, o que você pôde destacar daquilo que você observou, alguns jogos que chamaram mais a atenção, o que você podia passar para a gente como um técnico e também um estudioso do futebol? Olha, Ivan, é exatamente isso que você acabou de falar, né? É uma primeira fase, ainda eu acredito que os times ainda estão assim, se adaptando à competição, embora todo mundo saiba que é uma competição assim, que você não pode errar, o erro é crucial, pode valer uma classificação, mas eu acredito que a partir da segunda, terceira rodada, a gente já viu jogos que caracterizam mais aquele tipo de jogo que o time quer propor. O que me impressiona até agora, realmente, é França e Alemanha. Independente da Alemanha ter conseguido o gol no último minuto contra a Suécia, mas já contra o México, se você for analisar bem, foi uma partida espetacular que a Alemanha fez, embora tenha perdido. E a França também, me parece assim, além da questão tática, é um time com valores individuais muito bons também. Então, assim, vamos falar um pouquinho então, Wellington, desse jogo que, além de ser um jogo que chamou atenção pelo resultado, e também foi no dia do jogo do Brasil, né, que você analisasse para a gente, vendo, né, com os bastidores, né, daquilo que você enxerga o futebol, que a gente acompanhou também entrevistas do pessoal da Comissão Técnica do México, o Osório, né, que foi treinador no futebol brasileiro, dizendo que ele se preparou muito para esse jogo contra a Alemanha e já tinha deixado aí claro que o foco dele seria também agredir a Alemanha. Como é que você acha que ele conseguiu ter, pelo menos no resultado do jogo, esse objetivo? Foi muito corajosa a postura dele. Realmente a gente começa a ver a postura corajosa do México nas bolas paradas. É só você analisar, por exemplo, que toda bola parada defensiva, 99% dos times das seleções estão trazendo 10 jogadores de linha mais o goleiro para defender. O México, ele traz apenas 7 e puxa com 3. Quer dizer, numa situação que ele corre risco, que aquela bola primeiro vai correr risco ao gol dele, mas mesmo assim ele já está puxando com 3 jogadores. Isso obrigou a Alemanha a defender com 3 ou 4. E na maioria das vezes ficar exposta. Então quer dizer que você vê que foi uma coisa estudada, correu riscos, mas é necessário, contra um time grande, que ataca muito, como a Alemanha atacou, se você defende os 90 minutos, você acaba perdendo. Então foi um jogo espetacular. O México realmente trouxe algo novo, é um time que bons jogadores individuais, um time muito rápido, mas ainda continuo achando, assim, em termos de um time mais estruturado para vencer a Copa. Tudo pode acontecer. Se fosse turno e retorno, eu ia cravar aqui agora. Alemanha campeã, ou França campeã. Como são jogos decisivos, tudo pode acontecer, mas a Alemanha é o time que mais me impressionou até agora.
Tá certo. Nós estamos conversando com o Wellington Fajardo, treinador de futebol, foi goleiro do Cruzeiro e do América, sobre a Copa do Mundo. E a gente tem escutado muito também, né, em relação a essa primeira fase, a questão da dependência que volta e meia volta a ser comentada, né? Neymar na seleção brasileira, Cristiano Ronaldo com Portugal, Messi com a seleção da Argentina, e até tirando um pouco o Neymar dessa situação, pelo menos por enquanto, né, a pergunta: quem é que carrega mais o time dele nas costas nesse momento, né? Ou considerando a primeira fase da Copa, é o Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa ou é o Messi com a seleção argentina? O que você pode acrescentar para a gente nessa discussão? Olha, eu estou vendo uma Copa do Mundo muito física. Cada vez mais, a gente já escutava falar isso há 15, 20 anos atrás, que a questão física é prevalecer, né, que as valências físicas, força, intensidade, velocidade, força explosiva, tudo isso a gente já vem estudando e falando. E agora está muito evidenciado isso, né, que a questão física está prevalecendo em relação à questão técnica, a inventividade mesmo, a criatividade dos atletas. Então, nesse aspecto, sendo bem coerente, o jogador que está realmente carregando é aquele jogador que tem uma condição física acima tanto de Messi quanto de Neymar, que é o Cristiano Ronaldo, entendeu? Eu vejo que ele realmente está, quando a gente fala no futebol, está arrastando a seleção Portugal junto com ele. É um jogador muito bem preparado fisicamente. E com relação a Messi, eu acho que a posição que o Messi joga não favorece. Você vê que tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Neymar, que estão com atuações até acima do que o Messi, são jogadores, por exemplo, no caso de Neymar, ele joga como externo esquerdo. O Messi, o Cristiano Ronaldo está no 4-4-2 como atacante pela beirada, revezando. E o Messi joga como meia central. É o lugar onde mais aglomeração dentro do campo. Então, assim, claro, quem sabe é o Sampaoli. Mas eu, se por acaso fosse um treinador da Argentina, a primeira coisa que eu faria é tirar o Messi daquela região central, porque é uma região que todo mundo marcam muito, e eu deslocaria, fazia como o Brasil está fazendo com o Neymar, jogando mais por um lado, onde tem mais espaço, e o Cristiano Ronaldo. O Messi está, assim, na verdade, o que eu noto no Messi, muito sobrecarregado em termos de armação e de conclusão de jogada. Eu achava que tinha que dividir um pouco mais essas atenções. Eu colocaria no caso assim do Messi, para poder render mais, um Dybala como meia central, e jogava o Messi um pouco mais para a esquerda, porque ele vai ter mais espaço para jogar. Eu acho que aí é o grande problema da seleção argentina. Mas respondendo a sua pergunta, na minha opinião, em relação ao que a gente está vendo da questão física, o Cristiano Ronaldo é o que está fazendo o diferencial até o momento. E outra questão, né, a gente gosta sempre de perguntar para quem está no dia a dia do futebol, porque nós somos observadores, o torcedor tem as suas preferências, mas a gente percebeu, né, do primeiro para o segundo jogo da Argentina, que teve dificuldade. A gente lembra que a Argentina, para conseguir a vaga na Copa, foi na última rodada, né, e tinha possibilidade de realmente não fazer parte das equipes que foram ao Mundial, mas o treinador Sampaoli trocou 4 peças do primeiro jogo para o segundo, né, e aí ficou todo mundo naquela expectativa se isso era um desespero absoluto, se de repente tinha alguma coerência. É claro que a gente está falando aqui também sugestionado pelo resultado do jogo, que a Argentina perdeu. A gente está falando do pós-jogo, né? A Argentina perdeu por 3-0 para a Croácia em momentos no segundo tempo que lembrou até Brasil e Alemanha, tamanha a facilidade da Croácia. Mas para chegar nesse ponto, né, começa a Copa, a Argentina tem um empate, né? E troca 4 jogadores. Como é que, para tomar uma medida radical radical como essa, é desespero? Olha só, o que está mostrando na Argentina é a instabilidade que já vem desde as eliminatórias, né? Então a gente nota que o certo, o correto dentro do futebol é você não mexer na consistência da equipe. Se você já tem, igual o Tite, por exemplo, o Tite, ele do primeiro jogo para o segundo, ele só fez, apesar do resultado, ele manteve praticamente todos, ia manter todo o time, só o Danilo que não jogou por questões clínicas, né? Mas é importante, eu acredito muito nisso, nessa equipe sendo mantida. Se você tem a convicção do trabalho, você tem que manter aquela linha de trabalho. Eu acho assim, eu não conheço o dia a dia da Argentina, mas essas mexidas de 4, 5 jogadores exatamente mostram certo assim, que o direcionamento do trabalho ainda não tem aquela convicção, né? Isso mostra, né, que não está ainda certo daquela convicção do que ele quer chegar ali na frente.
além do México, né, da Alemanha, que você já disse, independente dos resultados, é a seleção que mais tem agradado nas suas observações. O que você poderia destacar nessa primeira fase, né, de muitos jogos? Então, a Alemanha me surpreendeu, para te falar a verdade, porque a gente vê com os olhos mesmo táticos, técnicos, né? Só para citar um exemplo, né? No jogo Alemanha e Suécia, a Alemanha sabia que a Suécia ia defender, então ela entrou num sistema que há muito tempo eu não vejo. Assim, na verdade, a Alemanha entrou com... Na verdade, quando você faz um 3 zagueiros, você faz 3-4-3, às vezes você faz um 3-5-2. Na verdade, a Alemanha entrou no primeiro tempo fazendo 3 zagueiros, 2 volantes e uma linha posicional de ataque quase dentro do gol da Suécia. E aquilo lá me chamou muita atenção, porque muitas vezes a bola estava no pé dos volantes armando e 5 jogadores posicionados ali prontos para fazer algum tipo de jogada já quase dentro do gol da Suécia. Foi uma inovação. Já no primeiro tempo. No segundo tempo, como ela precisava do resultado, eu fiquei mais impressionado ainda, porque ela botou um atacante de área, que era o Mário, né? E colocou 2 zagueiros apenas. Então ela ficou com 2, 2 e 6 na linha posicional de ataque. Então, assim, são inovações que a Alemanha está trazendo, principalmente porque precisava do resultado, se expôs, porque era necessário se expor, mas assim, que traz para nós um outro conceito de que muitas vezes não adianta você querer decidir um jogo, às vezes só numa bola parada, não. Você tem que estar o tempo todo massacrando de um jeito que ela fez com você. Se você pegar os números depois do jogo, você vai ver 70 e tantos % de posse de bola, mas isso só, Ivan, ele não é o suficiente. Eu acho que o principal que a Alemanha está fazendo é criar situações de gols efetivas, onde o goleiro adversário está trabalhando. Então, assim, me impressiona muito a Alemanha até agora. Eu, como disse, assim, mais essa novidade que eu nunca tinha visto. Eu já vi, por exemplo, eu já fiz muitas vezes no meu time, assim, 3 jogadores defendendo, soltando o resto para atacar, porque precisava, mas 2 defendendo, 2 armando e o restante atacando, é a primeira vez que eu vi, e foi premiado com o gol no final, né, que é aquele gol de falta do Kroos. E por isso que eu falo assim, eles estão realmente um passo à frente e eu acredito que eles vão trazer ainda mais novidade para nós. E é o contrário da Argentina, né? Quer dizer, a Alemanha também, pela consistência do trabalho, pode chegar, né? Quer dizer, novamente, a gente falando em cima de resultado é diferente, embora com a gravação a gente tenha aí, né, o perigo de o programa estar indo ao ar e ter alguma coisa diferente, mas é até interessante também nesse ponto. Mas a gente comentava da Argentina, então, de repente, essa sequência de trabalho de um treinador há mais tempo, né? Ele fala assim, não, eu vou mexer nessas peças. Claro que eu vou arriscar, né? Mas como sofreu o gol da Suécia num erro de saída de bola, tomou o contra-ataque, teve ainda a questão da arbitragem, que foi muito comentada pela Suécia. Mas é claro que você tendo o conhecimento do grupo, é mais fácil arriscar, né? Sem dúvida nenhuma. Isso aí é porque você já conhece, já é um trabalho de quantos anos? Acho que na África do Sul já era o treinador atual, né? No Brasil, você vê, já são um ciclo de 3 Copas do Mundo. Então, assim, ali não tem nenhuma novidade para ele, né? Você citou exatamente assim, a diferença de 2 tipos de trabalho. Um que é menos de um ano, né? O outro já vem com 16 anos, né? Você vê que ele não fez isso aqui no desespero, foi uma coisa treinada, com os jogadores certos. Então, assim, isso é muito importante, essa continuidade, quando você tem a certeza que aquele perfil de treinador, aquele sistema tático é o sistema tático ideal, você pode fazer variações dentro dos sistemas e que para nós, né, como vi, eu fiquei assustado com esse 2-2-6, né, que ele fez lá, mas para ele deve ser uma coisa muito normal, porque ele treina isso o tempo todo. E a Bélgica? A Bélgica foi uma seleção, né, badalada antes da Copa, todo mundo, né, muita gente comenta, mas tem a tradição, mas também teve atuações com parênteses de adversários inferiores, mas como que você colocaria a Bélgica considerando ainda a primeira fase? Eu quero ver mais ainda um pouco, exatamente pelo que você falou, em termos de jogos de adversários, né? Claro, é uma seleção que promete, a Croácia também é uma seleção que nos impressionou muito. E eu torço, assim, já vendo por esse lado, que o Brasil consiga pegar adversários, que eu vejo o Brasil na mesma situação também de Croácia, de Bélgica, embora o Brasil tenha camisa, mas o estágio do time assim, é muito parecido ainda. O Brasil ainda não está passando aquela confiança para a gente. Eu temo até que o Brasil hoje
que ele se confronte com uma seleção mais estruturada já, igual uma Alemanha numa oitava, numa quarta, isso seria muito ruim para nós, né? Porque eu acho que o Brasil, nós teremos chance com o andar da competição, o Brasil se encorpando mais como equipe, né? Você vê que não tem muitos jogadores, o treinador também não participou de nenhuma Copa do Mundo, parece, o Tite é um excelente treinador, o melhor que nós temos aqui hoje, mas é novidade para ele também. Então, assim, eu coloco a Croácia, a Bélgica e o Brasil numa situação diferente, porque tem a camisa, mas ainda não tem a consistência de jogo, que eu acho que França e Alemanha nesse momento estão um pouco à frente. Tá certo. E os goleiros da Copa do Mundo? E a seleção brasileira está jogando capenga só pelo lado esquerdo? São assuntos daqui a pouquinho no próximo bloco desse Pautando Esporte com o tema Copa do Mundo. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco desse Pautando Esporte, tendo convidado Wellington Fajardo, o tema Copa do Mundo, e vamos falar de uma posição que ele conhece bem, né? Tem números muito bacanas na carreira, o Wellington, e os goleiros da Copa do Mundo. Vamos começar pela pichotada do goleiro da Argentina. Vou começar pelo feio para depois você falar quem que tá bonito na fita. Então, Oliver, primeira coisa assim, posso começar pelo gol do Brasil, né? Que o Brasil tomou no primeiro jogo. Isso, que muita gente falou que o Alisson tinha que sair do gol. Exatamente. Ali, assim... Contra a Suíça. Contra a Suíça, exatamente. É o tipo de marcação que é feita, eu até vou falar com relação, assim, é o tipo de... Eu tenho, lógico, como treinador, tenho sucessos e às vezes a gente tem que modificar algumas coisas com relação ao sistema. Então, assim, o meu tipo de marcação de bola parada defensiva, graças a Deus, desde que quando eu comecei, porque como eu fui um goleiro, né? Sou um ex-goleiro como treinador, então a gente tem uma afinidade com relação àquele tipo de coisa, porque você tem que prevenir situações como goleiro para a bola não deixar chegar. E o Brasil hoje, ele está imitando muita coisa que está lá fora com relação à marcação de escanteio, que você vê que o Brasil faz uma marcação setor. E para acontecer essa marcação setor, os jogadores têm que estar mais próximos um do outro. E tem com agravante, quando você marca setor, você não designa, tipo assim, o Wellington pega Ivan Elias. Aquela situação, por exemplo, do centroavante sempre voltar para pegar o zagueiro grandão. Exatamente. Então você vê que antes do cara que fez o gol no Brasil, ele rodou a área inteira sem ninguém estar colado com ele. Eu já faço, por exemplo, dos meus times, uma marcação mista, que é uma marcação setor, primeiro pau, e a marcação individual, segundo pau para frente. Por quê? Porque a bola pior para o goleiro são as bolas de primeiro pau, que não tem como sair. Se você não sair certo, ela pode resultar em gol. Então, eu não dou muita responsabilidade para o goleiro nas bolas de primeiro pau, mas nas bolas que viajam, ele tem que sair. Então, aquela situação, com certeza ali aquela bola era do Alisson. E até que ponto a suposta falta no Miranda também deixou ele vendido, entre aspas? Com certeza. Eu acho que foi falta no Miranda, né? Mas exatamente foi falta do Miranda porque ninguém estava acompanhando o jogador desde o início da jogada. Porque se começa acompanhando individual ali, eles estão o tempo todo monitorando pela mão tanto o Miranda quanto o jogador que fez o gol para saber o posicionamento dentro da área. Como o Miranda estava distante dele, ele não sabia, quer dizer, ele marcou setor. Então, e ali não tem como você responsabilizar quem fez o gol. Porque aquele jogador não tem alguém, igual você falou, o centroavante pega o zagueiro. Quem que pegava aquele cara?
Eu, nas minhas preleções... Mesmo porque hoje não temos centroavantes altos também. Exatamente. Né? Então, assim, eu, nas minhas preleções, antes de qualquer jogo, eu pego a escalação do time adversário e falo, ó, fulano marca Beltrano, ciclano marca... Então, quer dizer, você já dá aquela função. E se aquele jogador for o que fez o gol, você sabe a quem responsabilizar, a quem chamar a atenção. Então, assim, como é uma marcação muito moderna essa, né? O Chelsea faz isso, Manchester City faz isso. Então, nós copiamos isso ainda da Europa. Eu particularmente não gosto desse tipo de marcação, porque gera essa dúvida. Foi falha no Miranda? O Alisson poderia ter saído? Então eu acho assim, como a bola era num ponto que o goleiro dá para sair, eu acho que se o Alisson sair do gol, resolveria todo o problema. Quero aproveitar para comentar o lance do gol sofrido pela Argentina contra a Croácia, né? Quase todo mundo viu, mas para quem não se lembra, a Argentina devolve a bola para o goleiro tenta sair jogando, erra de maneira bizonha e o jogador da Croácia faz também um golaço, né? Que ele acerta a bola de primeira. E queria até tentar fazer uma comparação com o seu tempo de profissional no gol. Uhum. Você podia defender essa bola com as mãos, né? Então você treinava menos essa reposição, até para fazer uma comparação, porque hoje não é permitido mais, né? Zagueiro atrasou, o goleiro tem que sair com os pés. É uma regra que foi depois que você parou, não é isso? Muito, muito depois. A gente não treinava, na verdade, a bola era atrasada, né? A gente pegava a bola e saía jogando. Eu só achei assim, igual você falou, é muito interessante a gente falar de situações que já aconteceram, é muito cômodo, né? É bom a gente sempre falar antes, né? Porque agora, mas claro, já que aconteceu, você vê que a bola foi atrasada. Se você for analisar bem, a bola não foi atrasada para um passe, né? Foi atrasada uma bola veloz, uma bola foi rápida. Uma roubada, né? Uma roubada. Então, assim, ali você tem que pensar rápido. Naquele caso, lógico, ele já fez, já errou. Mas naquele caso ali, você tirar para longe. Mas, igual eu estou te falando, está tão condicionado isso de ter que o goleiro sair com o pé. Mas você não acha que também hoje, com isso, né, com essa situação que muitas vezes é roubada, o goleiro hoje não está tendo que ter um mínimo de habilidade, pelo menos? Tem que ter. Hoje, e no seu tempo não era preciso? Não era preciso. Podia ser o feio que vai pro gol? Hein? Podia ser você é feio na linha, vai pro gol. Exatamente. Hoje tem que ter, só que eu acho que os goleiros eles não entenderam que não precisa fazer a saída 100%. Tem bola que tem que chutar. Anda para lateral. É lógico, por quê? A sua função, setor defensivo, qual que é? O próprio nome já diz, defender. Então, quer dizer, o plus seria você iniciar uma jogada, mas se você estiver preparado para iniciar, mas a prioridade que é defender naquela situação, que é tirar aquele perigo dali. Então, a gente vê muito, né, no Brasil, a gente teve equipes treinadas pelo Fernando Diniz, que todo mundo fica naquela expectativa, porque a bola volta para o goleiro toda hora, e o time que vai jogar contra o Atlético Paranaense sempre fica na expectativa que uma hora vai acontecer um erro e pode sair um gol. E acontece, Ivan, eu tenho visto, enumero assim, exemplos, assim, às vezes não sai com o goleiro, mas joga uma bola que o goleiro jogou apertada para o zagueiro, pressiona-se ali. Outro dia parece que Fluminense e América Mineiro, teve uma roubada de bola do zagueiro. Foi Palmeiras e América Mineiro, foi 2-1. Um dos gols do América foi uma saída, mal saída com o zagueiro. Então, quer dizer, eu acho que eles têm que entender que aquilo lá não é... Você não tem que fazer 100% daquilo. Tem que ter uma condição para você fazer aquilo. O campo, bom. Você está jogando em casa, você fica mais tranquilo, dependendo do resultado do jogo. Você não é obrigatório, 100% sair jogando, entendeu? Então, assim, eu vejo, só complementando com relação aos goleiros, né? Nível muito altíssimo, né? Como sempre. O goleiro, outro lance também que marcou até aqui, né? Jogos da primeira fase. O gol da Alemanha aos 49 do segundo tempo contra a Suécia. Você acha que o goleiro da Suécia falhou naquele lance, que foi uma falta cobrada de forma indireta, né? Cobrou, ajeitou e aí a batida já foi de dentro da área, fez uma curva bonita. Houve falha do goleiro ali? Olha só, ótima pergunta essa. Ali, assim, o que acontece ali? Barreira e o cross, certo? O que aconteceu ali? Na hora que rolou para o cross... O homem de dentro da barreira saiu para tentar bloquear o chute. Naquele momento que ele sai, ele atrapalha o posicionamento do goleiro, ele tem que dar um passo para dentro para ver a saída da bola. Quando ele dá o passo para dentro, o cross bate exatamente no ponto que ele estava, onde ele teria
uma chance dentro da sua área de ação de fazer. Onde ele estava antes da barreira abrir. Antes da barreira abrir. Então, assim, eu até, isso aí, eu falo que são coisas que eu faço como ex-goleiro, né? Os meus times, assim, quando eu faço uma barreira, tanto frontal quanto lateral, eu designo alguém para sair naquela bola. Por quê? Se você falar o nome barreira é imóvel. Porque o goleiro ele está se baseando na barreira, no ponto que ele está, para poder enxergar a saída da bola. A partir do momento que a barreira sai dali, ele já tem que mudar o seu posicionamento para poder achar a saída da bola. E foi isso que aconteceu. Nenhum erro do goleiro. Ali, assim, tem hora que eu fico pensando assim, como que no nível que a gente está na Copa do Mundo, se alguém não fala isso, porque são detalhes. Futebol hoje está... eu falo muito, você fala de futebol de corpo, de órgão e de célula. Então, assim, são sintonias finas, né, que às vezes vai dar no resultado da partida. Você vê, será que alguém, o treinador lá da Suécia, o treinador de goleiro, fala assim, quando tiver a barreira, não saia porque você vai mudar o posicionamento do goleiro, porque ele está se baseando naquela área que está aberta para poder fazer a defesa. São erros que você não imagina que vão ocorrer numa Copa do Mundo. Honestamente, tanto assim que eu já faço, eu tenho vários acertos e erros como treinador, mas essas situações que se refere diretamente a setor defensivo, que posição que eu muitas vezes tomei o gol porque quando o goleiro, o cara saiu e me tampou à frente, eu não deixo que aconteça isso no meu time. Então, quer dizer, eu designo uma pessoa para sair naquela bola exatamente para a barreira ficar no ponto onde o goleiro já está posicionado para ele ver a saída da bola. Então, assim, o goleiro da Suécia não teve culpa nenhuma. Eu vi o lance umas 8 vezes, né? Você vê que é exatamente na hora que o cara sai para a batida, ele dá um passo para dentro e a bola entra pelo lado esquerdo dele, aonde ele estava ali pronto para fazer a defesa. É verdade. Vamos focar na seleção brasileira. A seleção brasileira, todo mundo sabe, teve a contusão do Daniel Alves, que não foi convocado para a Copa, depois ficou entre o Danilo, aqui da nossa região de Bicas, e o Fagner. O Danilo foi escolhido para titular. Na véspera do segundo jogo foi anunciada uma contusão, entrou o Fagner. No primeiro jogo um pouco mais do Brasil, no segundo talvez um pouco menos, não sei se o Wellington vai concordar, mas o Brasil jogando muito pela esquerda e pouco pela direita. Pode ser atribuído a essa eventualidade da lateral direita, ou você acha que já podia ter sido encontrada uma alternativa melhor? Eu acho assim, que são características dos jogadores, né? Você vê pelo lado esquerdo ali, você tem Neymar, Marcelo, né? E qualquer outro jogador do meio que chega ali no caso, que o Coutinho, ele faz tipo um meia central, que ele tanto municia em termos de toque de bola, o lado esquerdo ou o lado direito. Então você vê que tem Neymar, tem Marcelo, às vezes Coutinho, às vezes Casemiro chegando por ali. E do outro lado eu vejo um time muito mais agudo, né? No caso Danilo, que não é um jogador de muito toque de bola, é um jogador que busca mais o espaço, mais a profundidade. O Fagner também, que entrou, é um jogador que busca muito mais essas questões mesmo de profundidade. Diferente do Danilo, quer dizer, o Danilo busca muita profundidade pela lateral do campo. O caso do Fagner, muito por dentro, ele faz muita diagonal. Então eu vejo muito, e o Willian também, que é um jogador também mais agudo do que o Neymar muitas vezes, tem menos repertório, vamos dizer assim, em termos de toque de bola e de jogadas. Então eu vejo muito a questão mesmo do equilíbrio, da posse de bola, da troca de passe pelas características dos homens do lado esquerdo e em termos de profundidade, pelas características dos homens do lado direito. Eu acho isso até bom, embora assim fica muito fácil de marcar, você sabe que todo mundo estuda todo mundo, né? Mas nesse caso é bom que você tenha as duas opções, um lado mais rápido, mais profundo, e o outro lado com mais criatividade, com mais toque de bola. O inevitável, a pergunta está sempre em julgamento, o Neymar, né? Foi colocado muito na Copa de 2014, a dependência, o Brasil quando sofreu 7-1, o Neymar não estava em campo, e para 2018, pelo que aconteceu nas eliminatórias, pela subida de rendimento da equipe, acreditava-se que o time tinha uma estrutura para não depender do Neymar. Qual a avaliação que você faz, considerando aí os 2 primeiros jogos da seleção brasileira? Olha, é uma avaliação assim, muito de fora, né? Mas pela experiência que a gente tem como treinador e como jogador. O que acontece numa equipe de futebol? Até o momento da preleção, o comando está com quem? Até o momento da preleção, o comando está com o treinador. Você passa tudo que tem que se passar. Depois você passa para o preparador físico, que é o aquecimento, a motivação. E depois, na hora que entra para o jogo, existe ali um comando. E o comando é o dos jogadores. Quem decide são os jogadores.
Assim, de longe, eu vejo assim, que falta nessa seleção, até o momento, não vi essa intimidade que tem que ter da dura, da cobrança, de uma liderança. Eu vou citar exemplo porque eu acompanho desde a época de 58, não era nascido, mas eu procuro saber, eu gosto, estudo. Você vê a liderança do Newton Santos em 58, do Newton Santos também em 62, de um Gerson, de um Carlos Alberto Torres. Você acha que esse rodízio, né, que está sendo feito, capitão cada hora um, isso prejudica? Eu acho que deve ser muito bom no aspecto do grupo, mas eu acho que a liderança, independente de ser capitão ou não, tem que ter um perfil dessa intimidade, porque dentro do vestiário, dentro do corredor, acontece coisa que a imprensa não sabe, é cobrança muito forte, entendeu? Eu acho que a cobrança está muito amena. Por exemplo, no caso do Neymar que nós estamos falando, esses dribles que ele está dando ali perto do meio de campo são dribles que vão ajudar em alguma coisa. Não, ele está se expondo a tomar uma pancada, a machucar novamente. No caso do segundo jogo, fica irritado e toma um cartão de graça. Aí eu te pergunto, com Pelé em 70, né? Dunga, com Bebeto e com Romário, Dunga era o grande líder em 94, o Lúcio era um dos grandes líderes em 2000. Eu duvido se esses caras estão dentro da seleção agora, se já não tinha chegado, porque precisa dessa intimidade, entendeu? De chegar o dedo no outro mesmo, nos bastidores, dessa cobrança. Mas parece-me que não tem essa, eu não vejo, pelo menos assim, se tiver, não está demonstrando dentro do campo essa proximidade, essa liberdade dessa cobrança mais forte nesses momentos que eu acho que está errado, porque tem que guardar, eu falo muito isso para os atacantes, guarda aquele drible fino, decisivo para perto da área. Então está gastando os dribles todos, onde você sai para o direito, sai para o esquerdo, o zagueiro ele sabe, já começa a perceber ali. Então quer dizer, você não tem aquela inventividade lá no final, lá no último passo. Eu acho que o Neymar está faltando, primeiro, essa cobrança mais forte em cima dele, porque ali você tem que entender que uma seleção não é o Neymar. O Neymar é um cara fora de série, os três primeiros, mas a gente não quer saber o que está acontecendo com o Neymar no bastidor, a gente quer saber que o Neymar joga e produza. E para produzir está faltando um pouco mais dessa cobrança. E foi perguntado para o Tite, né, depois do primeiro jogo, se ele teria uma conversa com o Neymar justamente sobre isso, né? Se pediria para ele soltar mais a bola, ou de repente, como você disse, tentar para arriscar a jogada mais próximo da área. O Tite, pelo menos publicamente, falou que não tinha nada para falar com o Neymar. Você acha que se realmente aconteceu isso, foi talvez um erro do Tite? Sim, não vou falar com ele. Com certeza o Tite falou com ele. Com certeza. O Tite, a gente sabe a capacidade dele. Eu acho que, como eu falei, o início com o comando do treinador que passa, que conversa, depois o preparador físico antes de começar o jogo. Aí depois, quando começa o jogo, a cobrança tem que ser entre os jogadores. Isso aí que faz o grande diferencial. Essa cobrança, essa liberdade, né, de poder tá chegando o dedo na cara mesmo, porque isso faz parte do futebol, entendeu? Essa cobrança mais forte. E parece-me até agora, eu não vi, até o presente momento, esse perfil de atleta na seleção, como eu citei aqui no caso de Newton Santos, no caso de Gerson, no caso de Carlos Alberto Torres, no caso de Dunga, no caso de Lúcio, que é importante ter esse tipo de jogador dentro da equipe. Tá certo. Obrigado, Wellington, pela participação conosco. Obrigado. Eu fiquei muito feliz com o convite. Falar de futebol é sempre muito bom e fico à disposição para outros programas também, caso queira. Tá certo. É nosso Wellington Fajardo. Foi goleiro, treinador hoje, estudioso do futebol. Estamos chegando ao final de mais um Pautando o Esporte, com o apoio do Plask e do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, sede da nossa gravação, e Bitpoca Off-Road, e Perrou Embalagens, FAEFID, a Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Prefeitura de Juiz de Fora. Até uma próxima!